Hoje, a gente vai dar uma olhada em como a luta social no Brasil mudou de cara. Sabe, vamos tentar entender como é que a gente saiu daquele cenário clássico de greves, de sindicatos, para um tipo de ativismo completamente novo, com pautas que vão, olha, muito além do salário no fim do mês. E para a gente começar a entender o que move tudo isso, dá uma olhada nessa citação do Gilberto de Menstein. Ele nos faz pensar sobre algo bem simples, um lanche de R$ 10. O ponto aqui é que o valor disso, de um simples lanche, muda completamente dependendo da realidade de cada um. É essa percepção da desigualdade que, no fundo, é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar. Essa desigualdade toda pode ser vista, sei lá, como uma pizza. Pensa bem, aqui no Brasil a distribuição de renda é historicamente muito injusta. É como se um grupo bem pequeno abocanhasse quase todas as fatias, sabe? E para a imensa maioria, o que sobra são migalhas. Um cenário desses é, claro, o terreno perfeito para o descontentamento social. E para a gente ter uma dimensão do problema no início do século XXI, olha esse número: 40 milhões. 40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso aqui não é só uma estatística fria, né? Isso é a materialização da tensão social, é o combustível que alimenta a mobilização e muitas vezes o conflito. Então, diante de um cenário desses, de tanta desigualdade, o que acontece? As pessoas se organizam. E é isso que a sociologia chama de movimento social. É basicamente a ação de um grupo de pessoas com um objetivo em comum, sabe? Seja para mudar uma situação de opressão ou para lutar para preservar algum direito que já foi conquistado. Bom, e historicamente, a forma mais visível, mais organizada dessa luta toda foi o movimento operário. A gente está falando dos sindicatos, né, liderando a frente de batalha com um foco muito claro: brigar por direitos trabalhistas, salários melhores e condições de trabalho mais justas ali dentro do sistema industrial. E o impacto dessa ação coletiva foi, profundo. Moldou momentos que são chave na história do Brasil. A gente está falando desde o desafio à ditadura com as diretas já, passando por protestos que levaram ao impeachment de um presidente, até a eleição de um líder sindical em 2002. Fica claro que a mobilização popular se provou uma força realmente transformadora. Só que aí, no final do século XX, o cenário global mudou. E mudou drasticamente. A economia, a tecnologia, a sociedade, tudo se transformou. E aquele modelo clássico de luta focado nos sindicatos começou a perder fôlego, a perder relevância. E aqui a gente consegue entender um pouco os porquês. Foi de verdade uma tempestade perfeita. De um lado, a globalização que trouxe uma competição muito maior. Do outro, novas tecnologias que simplesmente automatizaram empregos. Pensa nos caixas eletrônicos, por exemplo. Para completar, o próprio Estado entrou em crise, sem conseguir mais garantir o bem-estar social. E além de tudo isso, começaram a surgir novas preocupações, tipo a poluição, que aquele modelo antigo simplesmente não dava conta. E o resultado disso tudo foi bem concreto, bem real. Dá uma olhada. Em março de 2004, a taxa de desemprego chegou a 12,8% nas grandes metrópoles. Esse número era mais do que uma estatística. Era a prova viva de que o antigo modelo de luta já não conseguia dar resposta para os novos desafios da economia. E foi exatamente nesse vácuo, nesse espaço deixado pelo enfraquecimento dos sindicatos, que um novo cenário de ativismo começou a tomar forma. Eram chamados novos movimentos sociais. E a luta deles ia além da questão do pão, do salário. Era uma luta por novas formas de viver, de se relacionar. E aqui a gente consegue ver a diferença fundamental entre esses dois modelos. De um lado, o movimento clássico, que era bem centralizado, hierárquico, com foco total na luta de classes e impressionar o Estado. Do outro lado, os novos movimentos, que são mais descentralizados, funcionam em rede. O foco deles é outro: identidade, cultura, qualidade de vida, e o objetivo é mudar os valores da sociedade, muitas vezes buscando autonomia em relação ao Estado. E as caras dessa nova luta eram muitas, né? Eram pautas que iam muito, mas muito além do chão de fábrica. A gente está falando dos ambientalistas, dos movimentos feministas, da galera que luta por moradia nas cidades, dos movimentos da juventude. Cada um desses grupos foi adicionando uma nova camada, uma nova dimensão à ideia do que é justiça social. Então, o ponto crucial é exatamente este. Os novos movimentos não vieram simplesmente para substituir os antigos. O que eles fizeram foi expandir a própria ideia do que é justiça social. A luta deixou de ser apenas sobre como a gente divide a pizza da riqueza, sabe? O objetivo agora passou a ser também sobre a afirmação de novos modos de vida, sobre a criação de novos valores culturais. Esses movimentos, no geral, buscam mais autonomia e uma transformação cultural profunda.
Não é só sobre uma mudança de governo ou sobre aprovar uma lei no Congresso, entende? É algo mais profundo. E essa citação, ela captura perfeitamente o grande paradoxo do nosso tempo. Pensa só, a gente tem tecnologia para se conectar com o mundo inteiro instantaneamente, mas a gente ainda falha em garantir o básico, o essencial, como comida para todo mundo. É justamente essa contradição que continua alimentando a necessidade de as pessoas se mobilizarem. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A sociedade não para de evoluir, e com isso ela cria novas contradições, novas formas de opressão. A luta por um mundo mais justo, por consequência, também vai continuar se transformando. A grande questão que fica no ar é: qual será a cara, qual será a forma da próxima grande mobilização?